Advogada Simone Porcaro. Simone, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos e feliz da vida por estar aqui mais uma vez. Oh, que bom, e eu também. Então vamos lá, vamos tratar do nosso assunto? Vamos. Que foi a pauta que você já adiantou semana passada, né? Alienação parental. Pois é, porque na semana passada a gente estava falando sobre abandono afetivo, né? Isso, abandono as afetivo. causas, as consequências, os perigos do abandono, né, Exato. que as pessoas fazem com os pais em relação aos filhos, os responsáveis, os netos em relação aos avós, enfim, né? A gente tratou disso. Isso. E aí nós chegamos num ponto e falamos sobre a linha tênue, né? Aquela grande discussão entre o abandono afetivo e a alienação parental. Porque um fala... quando é acusado de abandono afetivo, falamos, não, mas eu abandonei, não foi um abandono, eu deixei de ter o contato porque houve alienação parental. É. E o que é essa alienação parental, Aí, né? essa é a pergunta de hoje. Exato. É aquela situação onde o pai ou a mãe, né, que tem ali o convívio com o filho, ele elimina a existência do outro, da vida daquela criança. Passa a fazer um trabalho de exclusão do outro. Então, aquela criança, ela passa a ter medo do outro, né? Que pode ser o pai ou a mãe. A gente fala o outro porque a gente não sabe quem está alienando, né? Então, eu já vi situações eu que... sei de casos também. Que é horrível. Nossa. O pai, na situação que eu vivenciei, o pai ia visitar, ia pegar as crianças tinham pavor dele. Né? Olhava para ele e se escondia. Isso é uma característica da alienação parental, né? E aí é interessante, né, que nesse caso específico, a mãe mostrava lá, né, que a criança está muito bem tratada, mostrava as festas, as reuniões, mas o pai nunca estava presente. A família do pai nunca estava presente. Sim. Porque a alienação não é só contra o genitor ou a genitora. É em relação à família como um todo. Toda. São os avós, os tios, os primos. Aí, Marcelo, mas veja bem, eu acho que é muito importante a gente tratar aqui, é o seguinte... o que a gente pode fazer quando tem alienação parental, ou quando tem o abandono afetivo? Olha, os pais entram numa guerra e pode pedir a suspensão da visita, a reversão da guarda, pode pedir visita assistida, pode tudo, pode uma porção de coisas. Sim. Mas a gente pensa, olha só, a gente fala, os pais vão ficar brigando para resolver uma situação que um criou em relação ao outro. A gente não está aqui tratando nem do abandono e nem da alienação. Os dois estão ali em guerra. E ninguém percebe, e eles não percebem, que o maior bem a ser tutelado é aquela criança, é aquela pessoinha completamente indefesa no meio de uma guerra entre os ex, porque ex não é nem parente. Mas não existe ex-filho, gente. O filho está ali, é de ambos. Ex-filho, ex-pai, ex-mãe, não existe. Isso, não existe. Aí, o que acontece? Os pais, acaba que um vai vencer ou perder aquela demanda, mas efetivamente o filho perdeu totalmente. Porque nesse meio tempo, a gente já falou na semana passada, e são os mesmos efeitos, né? as mesmas consequências. Os filhos, eles ficam com baixíssima autoestima, ficam com problema de relacionamento, tem problemas psicológicos, quiçá psiquiátricos, muitas vezes. Eu acredito. Então, na verdade, isso é um tema que a gente tem que abordar mais como um alerta e como buscar a consciência dessas pessoas que não conseguem se entender e aí ficam ali disputando a guerra entre os dois, usando a fragilidade daquele menor. Não, ele não vai com você porque você é um péssimo... Olha, o fato dele ser um péssimo marido não significa que ele seja um péssimo pai. Pois é. Não é? Exatamente. Eu sei de casos disso, inclusive, que o casamento não deu certo e pronto, mas a pessoa é dedicada ao filho de uma forma, aliás, mais especificamente à filha. Mas aí eu queria te perguntar uma outra coisa. Digamos que você falou que pode haver reversão da guarda. Digamos que um prove a alienação por parte do outro, tá? E o juiz decida reverter a guarda. A guarda vai para o que estava sendo passando por essa situação.
Só que essa criança já tem pavor, porque a cabeça já foi feita. É verdade. Uhum. Tá? Ela tem pavor do outro. Ela não quer ficar com a mãe ou com o pai, tá? Porque o outro já fez a cabeça dela. Sim. E aí a situação, pois como é que fica? Fica desse jeito. O que acontece? Durante esse processo, né, para se chegar a essa conclusão de reverter a guarda, houve uma porção de situações. Tá. Houve ali um acompanhamento psicossocial, houve um laudo psicológico, tem todo um arcabouço probatório para se chegar a essa conclusão. Então, realmente, aquela criança, ela está detonada, né? Assim, psicologicamente detonada mesmo. E tem horror do outro com quem ela deve passar a conviver. Pode fazer um escândalo dentro do tribunal. Mas aí, nesse caso, Marcelo, o que acontece? Isso vai acontecendo gradativamente. Essa criança passa por um acompanhamento psicológico para ela inverter essa lógica imposta a ela, entendeu? Então, assim, é feito um trabalho muito minucioso e um trabalho muito delicado e, às vezes, muito demorado. E eu acredito que multidisciplinar, inclusive, né? Exatamente, porque com certeza. Vai envolver vários profissionais. E até a própria, o alienante, né? A pessoa que está praticando aquela alienação também tem que passar por um acompanhamento psicológico, porque ela também tem que entender. Porque, veja bem, eu já vi casos, né, de pessoas que praticam essa alienação parental sem perceber que está acontecendo involuntariamente. Então, não houve intenção de fazer, mas fez. Então, essa pessoa também tem que estar acompanhada por profissionais que vão mostrar para ela que aquilo não é bom, porque ela faz aquilo, por vezes, achando e acreditando que é o melhor para o filho. E efetivamente não é, né? Tem casos e casos. Tem aquelas pessoas que fazem de propósito, outras não, fazem. Outras são. Nem sabem o que é isso. Nem sabem o que é isso. Eu, inclusive, queria saber, nós estamos até agora levantando questões de casais separados, vamos dizer assim, né? Mas e quando moram sob o mesmo teto e um fica sempre falando mal do outro quando esse outro não está presente para os filhos? Também é um caso de alienação parental. É um caso de alienação parental. E aí eu vou te dizer que eu já vi um caso, né, específico onde a justiça decidiu que nenhum dos dois genitores seriam bons para estar educando e conduzindo a criação daquela criança. Aquela criança foi tirada de ambos, provisoriamente, sim. Até que eles conseguissem entender. Então, essa criança, a guarda dela foi transferida para uma terceira pessoa para que aqueles dois conseguissem se adaptar e entender o que estava acontecendo. Se entendesse, retornaria a guarda para ambos. Se não entendesse, a guarda permaneceria com aquele terceiro. Que coisa. E isso deve acontecer com muita frequência, né? E porque, cada vez mais, sabe? Senta à mesa, por exemplo, tá todo mundo junto, às vezes nem na ausência, até na presença, né? Não, você não presta. Você viu o que você fez comigo? Não sei o que, você prejudica. Aí começa aquela guerra. A guerra. E eu acho que é o que mais traumatiza uma criança dentro de casa, não? É verdade. Porque ela está ali ela está vendo, né, e convivendo com duas pessoas que ela mais ama na vida, né? Exatamente. E vendo que os dois não se entendem. Né? E deve bater uma coisinha na cabeça. Nossa, como é que geraram a minha vida, né? E a gente tem que ter muita atenção a isso, Marcelo, porque cada dia mais nós estamos nos distanciando dos nossos entes queridos, né? Porque a internet nos leva a isso, porque o celular, né? Isso já é uma... Eu, às vezes, sento assim para fazer uma refeição com os meus, né? E aí um pega o celular, o outro pega e fala, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos levantar todo mundo e vamos lá, cada um vai para o seu canto, porque se a gente está aqui, nós temos que estar presentes aqui. Deixa o celular. Mas às vezes a gente tem que se policiar muito em relação a isso, porque não é fácil. Tem até um vídeo na internet de uma família italiana que eles têm uma regra, eles mostram, inclusive, tem uma cestinha antes de chegar à mesa. Não sei se você já viu. A obrigatoriedade, tem que botar o celular ali. Só senta à mesa se o celular estiver lá. Eu trabalhei num determinado lugar que as reuniões, para que todos entrassem na reunião, tinha que deixar os celulares na caixinha. O celular não entrava para a reunião. Exatamente. Porque não só porque é urgente. Naquele momento nada agora é urgente. Não. Se for urgente, vai ligar lá na secretária, na recepção, e vai te chamar e você vai resolver o seu problema. É o que eu costumo dizer isso, por mais paradoxal que seja, a globalização proporcionou o individualismo.
Impressionante, né? É paradoxal. Paradoxal, mas é pura realidade. É verdade, é verdade. Simone, obrigado mais uma vez pela participação, viu? Imagina. Ótima explicação. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente, é um muito prazer. Bom. Semana que vem estaremos. Se e nós Deus estamos quiser. felizes, seu time ganhou, o meu também. Tudo bem. Né? Candidatos à final, né? Pois é, e a gente torce para isso, Nós temos né? os dois últimos, são 2 bis, né? O bicampeonato do Flamengo, o bicampeonato do Palmeiras, e o Fluminense tem tudo para ser bicampeão, que é o atual campeão, também pode chegar lá, né? Então, vamos Já que pensou? vamos. Mas estamos começando. Só né? Brasil. É. Eu quero Brasil na final da Lógico, Libertadores. afinal de contas, são os brasileiros, né? Exatamente. Então, um forte abraço a Valeu. todos vocês. Até Muito semana que obrigada, vem. se Deus Valeu. quiser. 9h45. Em Dia com a Lei, com Simone Porcaro.